Por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá. Para lá é aqui mesmo, no nosso Brasil. E este é um trecho de uma canção do poeta Guilherme de Almeida que se chama Canção do Expedicionário. O expedicionário seria o brasileiro que foi lutar pela FEB na Segunda Guerra Mundial. Me diga, você sabe o que é a FEB? A Força Expedicionária Brasileira, nome dado à Força Militar Brasileira, constituída em 9 de agosto de 1943 para lutar na Europa ao lado dos países aliados contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Integrada inicialmente por uma divisão de infantaria, a FEB acabou por abranger todas as tropas brasileiras envolvidas no conflito, que adotou como lema "A cobra está fumando", em resposta àqueles que consideravam ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas por que se duvidava tanto da entrada do Brasil na guerra? Durante todo o período em que se manteve neutro diante da guerra que começou na Europa em 1939, o governo brasileiro sofreu fortes pressões dos Estados Unidos para permitir às tropas norte-americanas o uso de portos e aeroportos no Norte e Nordeste, considerados fundamentais para a defesa do continente. O presidente Getúlio Vargas aproveitou a ocasião para obter dos Estados Unidos a promessa de reaparelhamento das Forças Armadas brasileiras e de construção de uma grande usina siderúrgica. Com o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, dia 7 de dezembro de 1941, o governo americano condicionou a cooperação técnica e econômica ao envolvimento direto do Brasil no conflito. O fator decisivo entrou em cena entre fevereiro e agosto de 1942, quando navios mercantes brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães, provocando uma grande indignação no Brasil. No final de 1943, decidiu-se o destino da FEB, o Teatro de Operações do Mediterrâneo. Os poucos meses decorridos até o início do embarque das tropas foram gastos com o planejamento dos acampamentos de soldados do 2º Escalão da Força Expedicionária Brasileira, 1944 e 1945 na Itália. Finalmente, na noite de 30 de junho, embarcou o 1º Escalão da Força Expedicionária Brasileira, composto por cerca de 5.000 homens. Até fevereiro de 1945, 2 outros escalões chegariam à Itália, juntamente com um contingente de cerca de 400 homens da Força Aérea Brasileira. Ao todo, a Força Expedicionária Brasileira contou com um efetivo de um pouco mais de 25.000 homens. E uma de suas batalhas mais importantes foi a tomada de Monte Castelo. A ordem era capturar a crista que corre do Monte Belvedere para o noroeste, inclusive Monte Castelo, a fim de impedir que o inimigo mantivesse sob sua vista a Estrada 64, que ligava a cidade de Pistoia a Porretta Terme e Bolonha, na Itália de Mussolini. Foi praticamente nessas poucas linhas que a Instrução de Operações número 71 de 26 de novembro de 1944 inaugurava a saga que se tornaria símbolo da ação da Força Expedicionária Brasileira, a campanha para a tomada de Monte Castelo, conquistado pelos soldados brasileiros. A instrução era do comando do 4º Corpo de Exército americano e foi enviada ao general Mascarenhas de Moraes, comandante da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. O primeiro ataque ao monte reuniu 3 batalhões de infantaria brasileiros, 3 grupos de artilharia e 3 pelotões de carros de combate norte-americanos. Os brasileiros avançaram no dia 29 de novembro, um dia depois de os alemães terem expulsado as tropas norte-americanas que haviam tomado o Monte Belvedere. O ataque fracassou. As baixas chegaram a 190 entre os combatentes. Seria preciso outro ataque. Em 12 de dezembro, que parou na reação alemã, em meio ao nevoeiro e ao imenso lamaçal que se formará com as chuvas, para que o comando da Força Expedicionária Brasileira chegasse à conclusão de que as elevações só poderiam ser tomadas por meio de ação combinada de 2 divisões.
O comando do 5º Exército Americano, a qual o 4º Corpo com a Força Expedicionária Brasileira estavam subordinados, concordou com o novo plano. A ofensiva só foi retomada em fevereiro de 1945. Se prepara que amanhã nós vamos tomar Monte Castelo. Foi assim que o soldado Juventino da Silva, veterano da Força Expedicionária Brasileira, contou como soube que reiniciaria a marcha paralisada em dezembro. Era em 20 de fevereiro quando a tropa foi informada dos detalhes da nova ofensiva. Na manhã dia 21, o 1º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira partiu às 5h30 para a tomada da posição. Um dia antes, conforme o plano, a 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos conquistará Monte Belvedere. O ataque se prolongou durante o dia e a defesa alemã entrou em colapso às 5h20 da tarde. O avanço prosseguiu e o grupo de brasileiros sob o comando do Tenente Apolo tomou La Serra, outra posição da região. Mesmo ferido, Apolo rechaçou 3 contra-ataques alemães durante 7 horas. Monte Castelo custou muito caro à Força Expedicionária Brasileira. 478 brasileiros tombaram em combate, sendo 103 no último dos 3 ataques. Com a tomada do monte, não só caía o maciço de Cristas, que abria o caminho para Bolonha e para o Vale do Pó, prenunciando o fim da guerra na Itália, mas também a Força Expedicionária Brasileira conquistava um dos símbolos de sua campanha contra os nazistas e os fascistas na Europa. Se deseja conhecer um pouco mais sobre nossos heróis pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, após a pandemia, visite o Museu do Comando Militar do Sul, na Rua dos Andradas, número 630, no Centro Histórico de Porto Alegre.